A paz do Senhor Jesus, amados! Hoje nós vamos falar sobre uma das histórias mais fantásticas da Bíblia. Quando Elias clamou ao Senhor e caiu fogo do céu, e ele sozinho venceu 450 profetas de Baal. Meu nome é Felipe, eu estou em Jardinópolis, aqui no Ministério Semear, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes da gente ir para a palavra, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha para todo mundo, que essa mensagem possa ir o mais longe possível, em nome de Jesus. Bora para a palavra! Irmãos, antes de começar a ler o texto com vocês, eu queria dizer que essa história é extraordinária. É uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Então se prepara agora, a gente vai ler um texto, o texto é um pouquinho longo, mas essa é uma das histórias mais fantásticas e mais incríveis da Bíblia. Acompanha comigo, o texto está no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 17. Amém? 1 Reis 18, 17. Quando Acabe viu Elias, Acabe era o rei, ok? Quando Acabe viu Elias, exclamou: então você é o homem que trouxe desgraça a Israel? Você está falando a respeito da sua própria pessoa, respondeu Elias. Porque o rei e sua família abandonaram o Senhor, e em vez de obedecer a ele, têm adorado aos Baalins. Agora reúna todo o povo de Israel no Monte Carmelo, com todos os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa junto com Jezabel. Assim Acabe reuniu todo o povo e os profetas no Monte Carmelo. Elias disse ao povo: por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos, sem decidirem por um deles? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Porém, se Baal é Deus, então sigam a Baal. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias voltou a falar: dos profetas do Senhor, eu sou o único que restei, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam 2 novilhos. Os profetas de Baal podem escolher um deles, cortá-lo em pedaços e colocar os pedaços sobre a lenha do altar. Mas não coloquem nenhum fogo debaixo da lenha. Eu também prepararei o outro novilho e colocarei sobre o altar do Senhor, e também não acenderei fogo debaixo dele. Então invoquemos seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder enviando fogo para acender a lenha é o verdadeiro Deus. Todo o povo concordou em fazer esta prova. Depois Elias disse aos profetas de Baal: primeiro vocês, porque vocês são em maior número, escolham um dos novilhos, preparem um animal e invoquem o nome de seu Deus, mas não ponham nenhum fogo debaixo da lenha. Assim eles prepararam um dos novilhos e o colocaram sobre o altar. Clamaram a Baal toda a manhã, gritando: ó Baal, responda-nos. Porém não houve nenhuma resposta. Depois eles começaram a dançar ao redor do altar, mas ninguém respondeu. Lá pelo meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia, para chamar a atenção dos seus deuses. Talvez ele esteja com alguém, ou ocupado, ou talvez ele tenha saído de viagem. Talvez ele esteja dormindo e tenha que ser acordado. Então eles, gritando mais alto e como era costume, cortavam-se com facas e espadas, até que o sangue escorria. Eles soltaram gritos a tarde toda, até a hora do sacrifício da tarde. Porém não houve resposta, não se ouvia nenhuma voz, ninguém atendia. Então Elias chamou o povo: aproximem-se. E eles aglomeraram-se ao redor dele. Enquanto consertava o altar do Senhor,
que havia sido derrubado, ele pegou 12 pedras, uma pedra para cada uma das tribos dos descendentes de Jacó, a quem o Senhor tinha dito: Israel será o seu nome. Ele usou as pedras para reconstruir o altar do Senhor. Depois cavou um rego ao altar, ao redor do altar. Era uma valeta tão grande que dava para semear 2 medidas de sementes. Empilhou a lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Encham de água 4 vasilhas grandes, disse Elias, e despejem a água sobre o novilho e sobre a lenha. Depois que fizeram isso, ele disse: façam isso novamente. E eles fizeram. Agora façam isso mais uma vez. E eles fizeram pela 3ª vez. E a água escorria do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira para oferecer sacrifício da tarde, o profeta Elias se pôs em pé à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, prove hoje que o Senhor é o Deus de Israel e que eu sou seu servo. Prove que fiz tudo isso por sua ordem. Ó Senhor, responda-me para que este povo saiba que o Senhor é Deus, para que o coração deles se volte para o Senhor. Então, de repente, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou totalmente o novilho, a lenha e as pedras, o chão, e inclusive lambeu toda a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram com o rosto no chão, gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: agarrem os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. Assim eles agarraram todos eles, e Elias os fez descer ao córrego de Quizon e os matou ali. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois estou ouvindo o barulho da chuva muito forte. Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias subiu ao topo do Monte Carmelo e curvou o corpo até o chão, com o rosto colocado entre os joelhos. Depois disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. E ele foi e olhou, e não vi nada, disse ele. Por 7 vezes Elias mandou: volte para ver. E finalmente na 7ª vez o servo exclamou: vejo que sobe do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse: vá depressa dizer a Acabe que pegue seu carro e desça a montanha antes que a chuva o impeça. Irmãos, que história tremenda. Veja, Elias era contra os 400 de Baal, mais os 450 de Baal, mais os 400 de Aserá, e sozinho desafiou a todos aqueles profetas, porque Elias tinha certeza daquilo a qual ele estava fazendo. Elias tinha certeza do Deus a qual ele servia. Não havia dúvida, não havia nem sombra de dúvida no coração de Elias. Então Elias, com tranquilidade, venceu aquela batalha, aquele desafio. E às vezes nós nos deixamos nos tomar pelos costumes dos outros, pelas práticas dos outros, assim como era aquele povo ali. Israel havia deixado se misturar com os costumes e práticas de um povo adorador, de um povo que idolatrava imagens, que idolatrava deuses que na verdade não existiam. Elias caçou daqueles profetas. Uai, será que seu Deus está dormindo? Será que seu Deus não está ligado? Veja bem, haviam 3 anos que não chovia em Israel. Após uma profecia, completava-se ali 3 anos que não chovia em Israel. E Elias estava vindo, na verdade, para acabar com aquele tempo de sofrimento, mas era impossível. Deus não queria acabar com aquele tempo de sofrimento sem que o povo se convertesse novamente aos seus caminhos, sem que o povo se convertesse novamente aos caminhos de Deus. E aquele povo estava perdido em costumes
de outros povos. Aquele povo estava perdido em adoração e idolatria a outros deuses. Então era necessário fazer aquele povo entender. Só que para isso Deus usou apenas um homem chamado Elias. E Elias teve coragem de ir ali e desafiar todo aquele povo. Agora, quantas vezes eu e você não nos deixamos nos amedrontar, porque a maioria do local é diferente daquilo que você acredita. Então você vai para uma escola e a maioria ali na escola não tem a mesma fé que você. Você vai para o seu trabalho e de repente ali no seu trabalho você seja o único cristão, você seja o único que verdadeiramente segue a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos sermos fortes e corajosos. Nós precisamos nos colocar na posição de Elias, sabe? Nos colocar na posição de profeta do Senhor, colocar na posição daqueles que seguem e de que declaram as boas novas de Cristo. Nós não podemos, sabe, nos esconder e nos amedrontar. Nós não podemos nos abater com o volume de coisas mundanas que existem no nosso cotidiano. Pelo contrário, a palavra de Deus que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal serve para temperar, não para receber o tempero. O sal serve para que nós possamos temperar, dar tempero para a vida dos outros. A luz serve para clarear, para mostrar o correto. Não se pode esconder uma cidade edificada no alto do monte. Isso significa que se você é um servo de Cristo, não tem como se esconder atrás da mesa, não tem como ficar quietinho. Não, você tem que falar do Senhor, você tem que falar das coisas de Deus, sabe? E quando for te colocado à prova, quando você for colocado diante de uma situação de aperto, continue servindo ao Senhor. Continue adorando a Ele que tudo criou. Sabe, não é por barganha, não é por, ai Deus, se você fizer isso, eu faço aquilo. Não, nós devemos adorar a Deus porque Ele é Deus, porque Ele criou a mim, porque Ele criou a você, porque Ele criou esta terra maravilhosa, a qual nós habitamos. Mas às vezes nós até pedimos para Deus, Senhor, eu quero ser usado, me usa como profeta, me usa como seu servo. Sabe, nós pedimos, mas na hora que aparece a oportunidade de falar daquilo que é de Deus, nós não fazemos. Na hora que há a oportunidade de batermos o martelo e falar, não, só o Senhor é Deus, só o Senhor Jesus Cristo salva, nós nos amedrontamos, porque a maioria ao nosso redor não segue o mesmo caminho. Está na hora do povo de Deus se levantar como coluna deste mundo. Sabe, está na hora deste povo escolhido por Deus, eu e você, que já aceitamos Jesus, que já acreditamos que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Está na hora de nós nos levantarmos como lamparinas para o restante do mundo, como verdadeiros faróis para o restante do mundo. Sabe, dando a direção, é por aqui, é por aqui. Sabe, é mais fácil ver a porta larga, é mais fácil ver a porta larga do que a porta estreita. A porta estreita é menor, às vezes é necessário que alguém dê o caminho, é por aqui, a estreita é por aqui. E nós não podemos nos omitir nisso, não se omita nisso. Sabe, se levante como servo de Deus, se levante como profeta de Jesus. Sabe, se levante para falar e para propagar as boas novas de Cristo. Ei, existe um Cristo que morreu na cruz e que te salvou. Ei, existe um Cristo que perdoa os teus pecados. Existe um Cristo que está pronto para te abraçar, te levar para perto do reino dele, te levar para perto de casa. Existe um Cristo que foi te preparar um lugar abençoado para que você venha passar a eternidade. E ei, o outro caminho não é bom. O outro caminho não é bom, porque existe apenas um caminho para a vida na glória, e é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e aquele que crer em mim será salvo. Sabe, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Palavras de Jesus, nós precisamos seguir aquilo que Ele orientou, e está tudo aqui na Bíblia Sagrada. Basta você acompanhar, basta você seguir, basta você fazer aquilo que está escrito aqui, e o teu caminho será com Ele. Sabe, busque no Senhor, fala: Senhor, me ajuda a ser um farol, me ajuda, Senhor, a levar luz para este mundo. Sabe, mas você não precisa começar com o mundo inteiro. Começa pela sua casa, começa pelo seu parente, aquele parente que não crê no Senhor, aquele parente que está afastado dos caminhos. Começa a ser luz na sua casa. A partir de hoje eu declaro que você será luz na sua casa, que você será o sal da terra na sua casa, e que o tempero da tua casa será feito por ti. O tempero da tua casa será Cristo. Sabe, a partir de hoje eu declaro que a sua casa será abençoada pela palavra de Deus através de você. Só precisa que você se levante e se mova em direção a Deus. Apenas isso, assim como fez Elias. Não importa como está o entorno, não importa o quanto pareça difícil. Talvez você seja o único cristão da sua casa, talvez na sua casa existam outros que acreditam em Deus, mas que já não seguem mais o caminho. Mas a partir do momento em que você se levantar como profeta na sua casa, a partir do momento que você se levantar como servo do Senhor, então você será uma luz a brilhar naquela escuridão, e todos seguirão aquela luz, em nome de Jesus. Sabe, se prepare para viver um tempo extraordinário na sua casa, onde você será o Elias da tua família, aquele que trouxe luz ao povo, aquele que trouxe novamente fé em Deus àquele povo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba essa palavra com fé, creia, meu irmão, creia, e a partir de hoje se mova nessa direção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Papai amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu nos deixou como direção, Senhor, pela Tua Bíblia Sagrada, Senhor, e por cada vez que o Teu Santo Espírito vem, Senhor, nos direcionar e nos guiar, Pai. Obrigado, Senhor. Papai amado, nos coloca, Senhor, na posição que Tu queres para nós, Senhor. Senhor, nos coloca, Senhor, como colunas das nossas casas, Senhor. Nos coloca, Senhor, como verdadeiros faróis, Pai. Faróis a brilhar, Papai, para dar direção aos nossos familiares, Pai, para dar direção aos nossos amigos, Senhor, para dar direção àquele que convive conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que cada um que esteja assistindo este vídeo, Pai, seja qual for o momento, seja qual for o dia, Pai, que ele possa receber hoje, Senhor, uma unção diferente, Pai. Em nome de Jesus, que ele possa receber bom ânimo, que ele possa receber coragem, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se coloca, Senhor, se coloca, Papai, dentro dessa casa, dentro desta família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.